mensagem da Palavra de Deus. Aqui na rádio, nesta oportunidade, para poder transmitir a boa, agradável e perfeita palavra do Senhor. Quero convidar a todos que estão na audiência da rádio neste momento para um pequeno período de oração, para nós podermos introduzir a mensagem, mas já com uma oração sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, para que esta mensagem ela possa ser proveitosa para todos. Querido Deus, nosso Pai, nós te adoramos, te engrandecemos por todo o benefício que o Senhor tem feito à humanidade, em particular a vida de cada um dos teus servos, dos teus filhos, que transmitem por esta rádio a tua palavra. Pedimos a ti, ó Senhor, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre este programa, sobre toda a direção do programa, sobre a igreja do Senhor. Pedimos ao Senhor que nesta noite o Senhor possa alcançar aos corações que os escutam através das ondas desta rádio, alcançar os corações e poder de alguma maneira orientá-los a se voltar para o único Deus, Senhor de todas as coisas. Meus amigos, meus irmãos que estão nos ouvindo, eu convido você a fazermos a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João Batista, ou seja, o evangelista João, no capítulo 3 e nos versículos 14 ao versículo 20. É um texto já bem conhecido de todos, portanto ficará bem fácil a compreensão. Diz assim a Sagrada Escritura: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meus queridos, eu acredito que muitas pessoas que estão me ouvindo nesta oportunidade já de alguma maneira ouviram alguma mensagem com referência a esta palavra. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é um evangelho com palavras simples, objetivas. Neste episódio, Jesus Cristo está demonstrando a Nicodemos a sua intenção no mundo. Neste texto nós temos a intenção de Deus para com a humanidade. Nós temos aqui, visualmente respaldada por esse texto que lemos, a boa intenção de Deus. E algumas respostas
há algumas perguntas que a humanidade poderia fazer em relação a Deus. Porque tem algumas linhas de raciocínio que defendem que Deus, ele fez o mundo. Eles acreditam que Deus tenha feito o mundo, porém abandonou o mundo, a sua sorte. Eles não acreditam que Deus ainda intervém no processo da humanidade. Eles não acreditam que Deus continua operando milagres. Eles acreditam que Deus tenha deixado a humanidade à sua própria sorte. E isso é uma inverdade. Porque esse ponto no qual lemos já está no ponto central da Bíblia, ou no ponto central da história da humanidade, no meio da humanidade. A humanidade, pelo período histórico, define-se em 2 tempos: antes e depois de Cristo vir ao mundo. Então, antes de Jesus Cristo vir ao mundo, Cristo, ou seja, Deus, criou a terra e tudo que neles há. Deus formou todas as coisas. E Deus teve assim uma vontade de criar um ser à sua semelhança, capaz, inteligente, idôneo, não sendo autossuficiente, mas um ser com faculdades mentais, ideológicas, capaz de pensar, raciocinar, tomar suas próprias decisões. E ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e colocou esse primeiro casal ali no Jardim do Éden. A Bíblia vai narrar e vai dizer que o que interrompeu aquele relacionamento perfeito entre Deus e o homem foi o pecado. O que é o pecado? O pecado, pelos padrões bíblicos, é errar o alvo, é falhar com o propósito. O pecado esteve na desobediência e sempre estará na desobediência. Eu lendo assim a história do filho pródigo, quando ele volta para casa arrependido, as palavras dele, ele diz assim: Pai, perdoe-me, pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, o filho pródigo, ele entendeu que ele errou o objetivo. Ele desobedeceu os seus pais. Ele saiu fora do projeto dos seus pais. Assim também aconteceu com Adão. Ele saiu do projeto de Deus. E pelo seu pecado, o seu pecado original, ele acarretou sobre a humanidade um peso que trazemos até hoje. Não o peso de termos pecado como ele, mas ele deixou uma herança do seu pecado. Paulo vai dizer o seguinte, que toda a humanidade, ela pecou e, portanto, está destituída da glória de Deus, da presença de Deus, da grandeza de Deus, por causa do pecado. Ele vai dizer ainda que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento pelos pecados é a morte. E essa morte que Paulo fala, baseado no texto que lemos, é a morte eterna, ou seja, a condenação eterna. Mas ele vai dizer também que o dom gratuito de Deus é a vida, e vida esta em abundância. É a proposta que Deus nos tem, baseado naquilo que Ele fez pela humanidade. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único,
para resgatar a humanidade, trazer novamente a humanidade ao convívio pessoal com Deus. Esta verdade das Sagradas Escrituras, ela é de uma simplicidade muito grande. Há um texto bíblico que defende o seguinte, que o caminho para o céu é tão simples e tão fácil de entender o propósito ou a intenção ou como andar por ele, que até mesmo os cegos não errariam. Tá certo? Aí você está me ouvindo, vai fazendo uma reflexão, porque Deus, Ele te ama também. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para salvá-lo. Mas salvá-lo de quê? Da condenação eterna. Tá certo? Porque já falamos que o salário do pecado é a morte, e a morte eterna, esta condenação eterna. E Deus mandou o seu Filho unigênito para salvar o homem desta condenação. Para que o homem possa ser salvo da condenação, ele precisa fazer algo muito simples: crer em Jesus Cristo, crer na sua palavra, seguir a sua palavra e viver sua palavra. Não é tão simples chegar ao céu, não é fácil. O caminho oferece obstáculos, desafios, tentações, propostas até mesmo desleais. Mas se fosse fácil, não seria tão maravilhoso, não é verdade? Você já observou que para conquistar algo bom, as pessoas tendem a lutar mais, a se empenhar mais? Veja, por exemplo, os melhores empregos. Por quem foi conquistados? Não são por aqueles que estudam mais, que passam mais tempo em leituras, debruçados em livros? Não são para eles os melhores lugares dentro da nossa sociedade? Não é assim que funciona? Olha para aqueles que alcançaram premiações nas Olimpíadas, por exemplo. Os primeiros lugares não são para aqueles que se empenharam mais, almejaram mais, lutaram mais. Assim também é o céu. O céu também ele é tomado à força. Você tem que se empenhar para entrar nele. E para entrar no céu, mesmo que é fácil entender, talvez não seja tão fácil chegar lá, não é verdade? Porque nós devemos nos empenhar em alcançar o céu. O céu, ele é gratuito. Ele é um benefício que será dado a todos quanto creem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí eu digo a você, o que seria crer em alguém? Eu te pergunto. Como é crer em alguém? Dar crédito a alguém? Acreditar nessa pessoa, nas suas palavras. Se você acredita em alguém, não fará alguma coisa concernente àquilo que a pessoa está a falar? Você dá crédito àquela pessoa, você vai procurar fazer de maneira bem próximo àquilo que a pessoa está falando, porque você acredita naquela pessoa. Você vai cumprir com aquelas exigências ou obrigações. Por exemplo, aqueles que alcançaram grandes lugares neste mundo, ouviram seus pais que diziam a eles: estuda, meu filho, para que se torne um grande homem. E eles estudaram, acreditaram na pessoa de seus pais, de seus familiares, que os impulsionaram. Assim também é Jesus Cristo. Você deve crer nele, crer na sua palavra, viver a sua palavra. E o prêmio maior sempre vai ser
a entrada no céu pelas portas. Isto é um benefício que Deus, a proposta que Deus tem para a humanidade. Paulo a Timóteo escreve que Deus quer que todos os homens sejam salvos. E segue dizendo assim: e venham ao conhecimento da verdade. Certo? Que se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Ter o conhecimento das razões, o porquê. Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: Deus prova o seu amor para com a humanidade em que Cristo morreu na cruz sendo nós pecadores. Ou seja, fazendo as coisas contrárias à vontade dele. Deus provou que nos ama. Deus já provou que te ama, ouvinte da palavra do Senhor nesta noite. Ele deu a maior prova de amor para com esta humanidade, em que Cristo morreu na cruz do Calvário, sendo nós pecadores. Nós não tínhamos merecimento algum diante de Deus. E hoje também não temos merecimento. Falar que nós, por nossos esforços, vamos chegar possuir o céu, seria muita perspicácia, né, da nossa parte, né? Mas foi pelo dom gratuito de Deus. E Ele gerou em você, meu irmão, a vida, e gerou essa esperança de entrar no céu de luz, um céu glorioso, um lugar maravilhoso, o qual Jesus Cristo está, à destra do Todo-Poderoso, e Ele diz que ali há muitos lugares. E se fosse de outra maneira, Ele diria também, mas não é. É maravilhosíssimo. O céu é um lugar maravilhoso, e só vai entrar no céu aqueles que creem na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, que é guiado pela palavra do Senhor. Por isso eu sempre estou aqui a frisar essa situação, que o homem ele tem que tomar uma atitude que beneficie a sua alma. Eu me lembro de uma certa feita na minha vida, onde eu me encontrava afastado da casa do Senhor. E eu estava trabalhando no balcão de uma loja. Eu olhei para um companheiro meu, eu olhei assim para ele e ele se posicionou para ouvir o que eu ia dizer. E eu falei: rapaz, o diabo ele é sujo, não é verdade? Aí ele arregalou-se um olho, né? Maneira de abordar uma palavra, né? Aí eu disse assim: o diabo é sujo. Além de ele trapacear a vida do homem aqui na terra, além dele bagunçar com a vida do homem, ele ainda deseja que o homem seja condenado para ir por toda a eternidade, estar ali lançado num lago de fogo, onde haverá gritos e ranger de dentes, e será eternamente. Lugar horrível. Enquanto que Jesus tem uma proposta maravilhosa para toda a humanidade. Não é verdade? E o homem, ele parece assim, deixar passar isso despercebido sobre a sua vista, né? Sobre aquilo que ele entende. Deixa passar desapercebido. Que Deus, ele só quer o melhor para você. Quando você precisa de um ombro amigo, ele está ali. Quando você precisa de bênçãos, até milagres, ele também pode dar. Mas muito mais que milagres, muito mais que bênçãos na sua vida, muito mais que portas abertas, muito mais que empregos novos, carros novos, casas novas, muito mais que esta vida passageira possa ter. Jesus, ele veio para te oferecer a vida eterna. E esta vida eterna será passada no céu de glória, num lugar
maravilhoso. Portanto, meu querido ouvinte, tome a melhor decisão nesta noite. Tome a melhor decisão para a sua vida, para a sua eternidade. Quanto você pensa que vai viver nesta terra? Você já parou para pensar? Você já imaginou que a sua vida aqui ela é curta, é passageira? E o que seria uma eternidade? É a proposta que Jesus fala aqui. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra a condenação, mas obtenha a vida eterna. Esse é o dom gratuito de Deus para toda a humanidade. Você pode ser alcançado por esse benefício de Deus, ao passo que você crê na palavra dele. E a partir do momento em que você crê e tomar a melhor decisão na sua vida, procure uma igreja próxima à sua casa, vá lá, se entregue a Cristo, e mesmo que você passe uma vida aqui nessa terra, sofrida até, tudo que nós passamos aqui é passageiro, é um curto espaço de tempo. Para alguns que vivem muito, 100 anos, outros menos. Outros não conseguem alcançar nem mesmo a meia-idade. Mas Deus tem para você, meu amigo, a vida eterna. Abrace a vida eterna. E a vida eterna, ela está na pessoa de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E para chegar a Deus, devamos passar por Ele. Curve a sua cabeça neste momento, o tempo já esgotou. Vamos fazer mais uma simples oração e agradecer a Deus por ter dado o privilégio de falar a você e por você ter tido essa graça de parar um pouquinho e ouvir estas palavras. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, te louvamos e pedimos ao Senhor ainda que faça mais algo maravilhoso nesta noite. Eu sei que muitas pessoas nos ouviram nesta noite. Alguns já fazem parte do seu redil, das ovelhas, que já estão sob os seus cuidados. Outros ainda não. Deus, eu peço ao Senhor por esses que ainda não fazem parte, mas que ouviram Tua palavra e que desejam um dia se entregar a Ti. E muitas dessas pessoas, talvez, Senhor, não tenham força em si mesmos para estarem se direcionando a um templo, para saírem das suas casas. Mas eu peço a Tua ajuda. Ah, Deus Santo, o Senhor sabe a melhor maneira de trabalhar. Envia, Senhor, os seus filhos a estes lares. Ah, Senhor, também dê ânimo e coragem para que eles possam, ao tomar esta decisão, firmar os seus passos na rocha, no Senhor Jesus Cristo. Assim eu te peço e te agradeço desde agora em nome de Jesus. Amém.